Então hoje temos connosco a Filipa Azevedo, que é contabilista certificada, já trabalha há muitos anos aqui na Contária e é especialista em fiscalidade. Hoje traz-nos um tema muito importante, diria eu, que muitas vezes até parece simples, mas na prática levanta muitas dúvidas. Regime simplificado ou contabilidade organizada? Vamos desmontar alguns mitos, tudo isto é explicado de uma forma clara, prática, sem complicações, como nós gostamos, não é, Filipa? Sim, antes de mais, obrigada pelo convite. Sou contabilista certificada e passo grande parte do meu dia a fazer contas e a explicar contas. E esta questão do regime simplificado versus a contabilidade organizada é uma questão que aparece várias vezes nas conversas. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast de Contabilidade Trocada por Miúdos. Eu sou António Martins Pereira, CEO da Contária Gestão e Contabilidade e estou aqui para vos ajudar a entender melhor o mundo dos impostos, da contabilidade, da fiscalidade e da gestão empresarial em geral. Regime simplificado ou contabilidade organizada? Qual é a melhor opção? É simples, depende. E esse é um ponto crítico que eu vejo várias vezes no meu dia-a-dia. E a maioria das pessoas não faz uma escolha consciente. Fica no regime simplificado quase por inércia, porque é o normal. É o regime que, quando abrimos atividade, é o normal que aparece. E, em muitos casos, paga mais impostos sem se saber. E, quando se explica isto, as pessoas ficam tipo, como assim? Como é que, se é simplificado, tem que ser simplificado, vou pagar menos. Mas não é isso que acontece na realidade, em alguns casos. Pois, porque existe a ideia que o regime simplificado é sempre o melhor regime. Certo. Essa é uma ideia normalizada, mas não é o correto em alguns casos. Isto sempre em alguns casos. O regime simplificado não é necessariamente o mais barato, porque ele é baseado em presunções. Funciona muito bem em situações específicas, ou seja, não é um regime errado de todo. Temos é que analisar caso a caso se o faz sentido. Então vamos por partes. O que é o regime simplificado? Ora bem, no regime simplificado, o Estado presume que uma parte do nosso rendimento é lucro. Vamos supor, temos o coeficiente de 75%. 75% do nosso rendimento é lucro, ou seja, 25% é despesas. Se as despesas forem superiores a esses 25%, não interessa. 25% é que é as despesas. E aí não compensa caso elas sejam superiores. E a contabilidade organizada, o que é? Pronto, na contabilidade organizada não há presunções, ou seja, falamos em números, é direto. Temos o rendimento, temos as despesas efetivas e comprovadas e ao nosso rendimento subtraímos essas despesas e temos o valor do nosso lucro, ou seja, não há nenhuma percentagem, é direto, o rendimento direto. E quando existem muitas despesas associadas à nossa atividade, aí é que nós estamos a perder no regime simplificado. E onde é que as pessoas mais se enganam? No mito da simplicidade, ou seja, regime simplificado, simplicidade. Se nós vamos ali ao senhor, ao Zé da esquina, que tem um cafezinho, o senhor diz regime simplificado, olha que incrível, simplificado, menos contas, menos me chateio. E pode não estar a ter a melhor opção. Ou seja, há um ponto essencial que nos passa completamente ao lado, que é o coeficiente não indica que é a nossa realidade económica. Um coeficiente de 25% não quer dizer que nós temos despesas de 25%. Podemos ter menos ou mais. E é que temos que avaliar. Ou seja, quando as despesas são superiores ao que o Estado presume, acaba-se por pagar imposto sobre valores que não é o nosso lucro, não é o nosso rendimento real. Então pode-nos dar aqui um exemplo só para compreendermos melhor? Sim, claro. Vamos a números. Vamos supor um trabalhador independente que tem 35 mil euros de rendimento e tem 14 mil euros de despesas, que é uma coisa normal no dia-a-dia de um trabalhador independente. No regime simplificado, esses 14 mil euros de despesas não são contabilizados.
Ou seja, 75% é rendimento e 25% é despesas. Os 75% de 35 mil dá, se eu não estou em erro, 26.250. No regime da contabilidade organizada, o que é que fazemos? Aos 35 mil euros de rendimento, subtraímos os 14 mil euros de despesas. E aí dá um lucro tributável de 21 mil euros. Como pode ver, o nosso rendimento, o nosso lucro é inferior, vamos pagar menos impostos, vamos pagar menos contribuições. Isto temos aqui uma diferença de 5.250 euros. 5.250 euros em IRS, em contribuições, faz muita diferença. Exatamente. Ou seja, e aqui percebemos rapidamente o quanto nós estamos a perder ao final de um ano. Então, que sinais é que nós devemos estar atentos para que eu tenha que fazer uma reavaliação do meu enquadramento fiscal? Há alguns indicadores bem claros. Por exemplo, se tivermos uma faturação acima dos 25, 30 mil euros, se tivermos despesas relevantes, despesas com algum valor, se trabalharmos a partir de casa, por exemplo, podemos pensar em despesas como eletricidade, como as telecomunicações, a compra dos equipamentos, que podem não pensar nisso porque é uma despesa de casa, mas se está a trabalhar em casa, é uma despesa da sua atividade. Não na totalidade, mas temos ali uma despesa da atividade que não está a ser contabilizada. Custos com viaturas, com equipamentos, às vezes até as proximidades ao limite do IVA também é um fator. Isto, se juntarmos 2 ou 3 fatores aqui, temos que reavaliar se faz sentido continuar no regime simplificado. Existe ainda algum receio relativamente a quem está no regime simplificado à contabilidade organizada? Sim, existe. Contabilidade organizada é um termo que exige mais burocracias, mais custos, mas isso é a ideologia das pessoas, porque é um termo mais elaborado com regime simplificado. Mas atualmente, se estivermos bem acompanhados, com os processos bem organizados, vemos que a diferença operacional faz todo o sentido. E, em contrapartida, o impacto fiscal é positivo, é relevante e vamos poupar. E às vezes muito mais do que aquilo que pensamos. Filipa, para terminar, qual é a principal mensagem que nós devemos reter? Ora bem, a principal mensagem é que o regime fiscal não é uma escolha definitiva. Ou seja, nós escolhemos quando abrimos atividade, mas podemos alterar. Não é decidir uma vez e fica fechado para sempre. Não, nós temos a opção, nós vamos fazer a avaliação dos nossos rendimentos, das nossas despesas, para ver o que é que compensa. E podemos alterar. Deve ser revisto quando a atividade evolui, quando muda de dimensão, quando cresce, aí temos que rever. E o problema não está em iniciar em regime simplificado, porque é uma coisa normal, porque quando estamos a iniciar a atividade não temos bem a noção das nossas despesas, as despesas até são inferiores e nós vamos crescendo, as despesas vão crescendo também, tal como o nosso rendimento, e aí temos que fazer uma avaliação. O problema é nunca avaliarmos ao longo do tempo, ficamos sempre ali parados. E depois, por último, gostaria de dizer que na contabilidade a simplicidade não é um sinónimo de poupança. Pois é. Olha, Filipa, muito obrigado por teres aqui vindo explicar-nos e desmistificar esta questão do regime simplificado versus a contabilidade organizada. Acho que foi benéfico para todos e saímos daqui todos muito bem esclarecidos. Obrigada, eu. Espero que este episódio tenha sido útil. Estou disponível para quaisquer dúvidas, questões e sugestões para o meu e-mail antonio.pereira@contaria.com ou através das minhas redes sociais como o LinkedIn, Instagram ou Facebook. Basta procurar por António Martins Pereira que me irão encontrar. Muito obrigado por ouvir. Não se esqueça de partilhar este podcast com os seus amigos e familiares. Até ao próximo episódio, onde continuaremos a explorar mais temas importantes da contabilidade, mas trocada por miúdos.